quero convidar os meus irmãos e irmãs para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Mateus. O capítulo é o de número 22. E os versos de número 1 até o 14. Hoje há uma propiciação, está propício a nós recordarmos que estamos só nos preparando para a volta do Senhor. A igreja não mora aqui. Só uma noite passamos aqui. Mas em breve seremos arrebatados pelo Senhor. Para isso temos que estar preparados. Está escrito assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava vestido com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entrasse aqui, não tendo veste de núpcias? E ele ficou mudo. Disse então o rei aos servos: amarrai-o, pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas do lado de fora, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu gostaria de... Você crê nessa palavra? Eu gostaria que nós repetíssemos juntos esse último versículo. A contagem de 2, tá? 1, 2. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Podeis tomar assento, bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero não delongar-me naquilo que o Senhor colocou no meu coração a dizer-lhes. Fico grato a Deus quando vejo a igreja do Senhor, a noiva, se preparando. Na verdade, ocupei-me hoje em tentar entender, tocado pelo Espírito Santo, onde começou toda essa história. Nós não éramos dignos. O Senhor chamou, convidou a um povo, e esse povo é o povo de Israel. Esse povo, todavia, não compreendeu o chamado do Senhor Deus. E preparando um banquete para as bodas do seu filho, e esse filho é Jesus, o nosso Senhor. Chamou os convidados não quiseram vir. O tempo que estamos vivendo é o tempo do convite, é o tempo de chamar as pessoas, porque ainda não começou a festa das núpcias. Em breve, essa igreja que nós vemos em toda parte do mundo, e que se avultua em São José dos Campos, e que se movimenta, e que o Senhor levanta homens e mulheres preparados em todo canto, em todo lugar, em cada esquina. São muitos aqueles que são convidados. O Senhor então chamou os seus servos, e os que são levitas, os que são profetas, os que são pregadores, foram chamados por Deus. O Senhor enviou a convidar todos. Se o povo escolhido não quis, o Senhor mandou chamar coxo, manco, aleijado, dentre os quais eu estou enquadrado. Quem era eu? Quem éramos nós, povo gentil, que não conhecíamos ao Senhor, que não adorávamos a Deus, mas fomos chamados porque um dia, apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, entre tantos, saíram pelos valados, pelas veredas,
apregoando o evangelho da salvação. Hoje para nós é muito fácil falar de Jesus e compreender quem é Jesus. Hoje é simples falar do evangelho e se assimilar, e buscar e fazer um link com o que eu estou falando. Mas quando Paulo se levantou, e Pedro, e Tiago, e João, eles estavam escrevendo a história do evangelho. Eram os servos chamados a convencer pessoas de que Jesus é o Filho de Deus, é o noivo amado, e que haverá uma festa, e que já está preparada. E dessa festa só farão parte aqueles que são escolhidos do Senhor. Esses homens saíram, e está escrito aqui, o Senhor Deus, representado aqui por esse pai de família, diz que as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. O ide aos seus servos é o mesmo ide que nós recebemos. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E nós saímos a pregar o evangelho. E Gunnar Wingren, e Daniel Berg, e tantos outros na região, João Vera Peregrino, entre outros tantos, saíram apregoando o evangelho do Senhor. E as casas se encheram, e os convidados são muitos, e as igrejas são várias, e os ministérios são vários. Mas agora, quando os servos voltam para o seu Senhor, e eu creio que é esse tempo, todos quanto encontraram, cego, coxo, manco, pecador, mal cheiroso, foram chamados. O evangelho da graça foi propagado. Agora está cheia de convidado a festa. Estamos todos batendo a porta, aguardando o tempo de entrar. É verdade que, segundo a parábola que nós lemos aqui contada por Jesus, o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste nupcial, e perguntou a ele: meu amigo, como é que você entrou aqui, se você não está preparado com roupa de festa? Essa palavra nos arremete, e eu gostaria juntamente com vocês, de que vocês abrissem as vossas Bíblias, no livro do profeta Zacarias, na sua 4ª visão, que está no capítulo de número 3, porque eu me incomodei aqui, irmãos, vendo essa verdade que é a palavra de Deus, e nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, ela é milenar, ela não cai por terra. E essa palavra de verdade disse que mesmo havendo muitos convidados, mas alguns não estavam trajando a roupa certa. Então, o Senhor Espírito Santo me impulsiona nessa noite em dizer que todos nós, cada um de vocês e eu, somos realmente convidados. Todavia, necessário se faz estar com as vestes limpas. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 8, está escrito: em todo tempo sejam alvas suas vestes ou seus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nós estamos aqui mais uma vez, mais um mês, para participar da ceia do Senhor. Cada um de nós chegamos aqui, e somente nós e Deus sabemos como estão as nossas vestes espirituais. Se eu quiser simplesmente esconder dos senhores e senhoras que aqui estão, eu escondo e posso ter um pecado de estimação, jamais dito, mas o Senhor tudo conhece. Eu posso aqui pregar, cantar, encantar, mas como convidado estar no meio da festa. Mas o Senhor, antes do noivo chegar e entrar com a noiva para a sua recâmara, Ele vai passar revista. E hoje o Senhor Deus passa revista nesse lugar para ver como estão as nossas vestes. E é possível que algumas das nossas vestes não estejam tão a caráter, não estejam prontas. Imagine você, toda noiva, para corrigir minha palavra, a maioria delas tem uma predileção em casar-se vestida de branco. E todos nós sabemos que uma roupa escura, parda ou de cor, seja ela quaisquer, uma impureza ou sujeira que estiver nela, é difícil ver a menos que você chegue perto. Mas um pano branco,
uma roupa branca, a roupa de uma noiva, se tiver um fio de outra cor, uma sujeira, um mofo, uma mosca pousada, um mosquito, todo mundo vai observar, vai ver a impureza, a sujeira. Eu quero dizer que o Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo e fala com você. Como estão as tuas vestes espirituais? Em todo tempo, volto a dizer, em todo tempo, sejam alva as tuas vestes e nunca falte o óleo. Significa alegria sobre a tua cabeça. Ah, pastor, eu estou passando um momento de dor, eu tive uma quebradura. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Mantenha a pose. A noiva deve estar preparada. Oxalá a noiva nessa noite seja preparada aqui. Mas é possível que alguns de nós estejamos como nós vemos aqui. Eu quero ler com você. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, verso 1. Um sumo sacerdote. Então a justiça aqui vai começar do altar para a nave do templo. E me mostrou o sumo sacerdote Josué. Quarta visão de Zacarias. Imagine, Deus mostrou isso a Zacarias. Imagine como ele ia dizer isso ao sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote era o sumo sacerdote. Mas diante de Deus não existe ninguém maior. Pode ser sumo sacerdote, pode ser pastor, pode ser cantor, pode ser cantora, pode ser um homem justo, pode ser leal. Mas eu vou dizer, os leais ainda não alcançam os fiéis. O Senhor está acima. Ele usa quem quer. Ele usa o profeta para cariar o sumo sacerdote. Ele usa o pequeno para ensinar o grande. Ele confunde, ele usa os improváveis aonde não havia condições ou improbabilidade. Porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o Senhor da glória. E não há como o nosso Senhor. Não há nosso Senhor. E eu estou dizendo isso, irmãos, com temor e tremor. Não, eu não vim aqui para cariar ninguém, mas a palavra do Senhor é dele, foi enviada por ele, e o poder e glória é dele, e eu e você pertencemos a ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor na sua casa. O sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor, e Satanás, certamente o sumo sacerdote não via, estava à sua mão direita para se lhe opor. Quem sabe o sumo sacerdote Josué estava querendo fazer o sacrifício e não conseguia. Ele era destro, a sua mão direita não ia, alguma coisa segurava, é o inimigo. Quantas vezes queremos ir, mas parece que não vai. É o inimigo acusando por uma sujeira, por uma falha, por um pecado escondido, por uma soberba, por um orgulho. Parece que vai, mas não vai. E lá estava o sumo sacerdote. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Através do anjo do Senhor, ele fala: o Senhor te repreende. Lá à frente no livro aos Hebreus, nós vamos ouvir dizendo que o anjo não ousou dizer impropérios contra Satanás. Por quê? Porque o anjo, apesar de ser anjo, apesar de ser o querubim, serafim, forte, imortal, mas ele sabe que acima dele tem um que quando repreende, está repreendido. Ele disse: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Esse termo é usado no livro de Amós e em outros livros como alguém que é resgatado em cima da hora, que estava se acabando, que ia perder, que tinha tudo para não dar certo, mas foi tirado antes que se acabasse. E aqui o anjo diz a Satanás: o Senhor me mandou te dizer, ó Satanás, não é por acaso esse um tição tirado do fogo? Ou seja,
Aquele que está sendo queimado, aquele que está se acabando, aquele que está deixando de ser o que era, aquele que está perdendo a propriedade para Deus, com Deus, por Deus, para Deus, é maior do que você, Satanás. Então está repreendido, o Senhor o representará. Aleluia. Ora, Josué estava vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo... Josué não estava sozinho não, irmão. Por isso que é bom não estar sozinho. Por isso que é bom as pessoas verem, mesmo que for a tua queda, mas vai ver também a tua ascensão. Mesmo que veja quando você falhou, mas vai ver também que o Senhor te justifica. O Senhor te levanta. E o Senhor usa pessoas para acertar pessoas, para consertar pessoas. E disse, tirai-lhe essas vestes sujas. E ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Agora eu vou falar, porque o tempo corre. Há pessoas que estão aqui e já não sente mais aquela facilidade em chegar diante do altar do Senhor. O teu pecado se coloca diante de ti. Mas eis aqui, nessa noite, o leão da tribo de Judá, que venceu, abriu os livros, abriu os seus selos, derramou o seu sangue e limpou a tua e a minha vida. Então a ceia é para comemorar, porque se você chegou aqui, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, e nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Em Apocalipse capítulo 7:14 diz, quando alguém olha, mesmo alguém vê aquele povo que foi chamado, o povo de Israel, os pecadores, aqueles que erraram no passado, mas durante um tempo de tribulação, eles se arrependeram, se humilharam, e está escrito que o Senhor Deus, Ele poderia, mas Ele não resiste um coração quebrantado. E alguém pergunta, naquele momento João está vendo, no capítulo 7, verso 14 do Apocalipse, Senhor, quem são esses que estão subindo de vestes brancas? Como quem dissesse assim, eles não foram arrebatados, eles não podiam estar aqui. Quem são eles? O sangue de Jesus não para nunca de agir. Estes são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu não sei se você está entendendo. Nós só estamos aqui porque o sangue de Jesus foi derramado. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É por isso que nós estamos livres. Há uma liberdade nessa casa, eu sinto. O Espírito Santo está agindo. Todos que estão aqui estão debaixo do sangue de Jesus. Ele limpa, Ele entra, muito mais do que a água que ninguém segura. Ela encontra caminho, ela entra, ela escoa, ela marca. O sangue de Jesus, muito mais do que a água, sempre faz um caminho novo e marca por onde passa, e a sua marca fica. E aonde tem o sangue de Jesus, e quem tem o sangue de Jesus, o maligno não lhe toca. Aleluia. Amigo, como entrasse aqui? Tem vergonha não? Senhor, eu pequei. Ei, amigo, você está diante do Senhor para a ceia do Senhor. Amiga, você está sendo reintegrada. E o Senhor diz, eu vou usar pessoas daqui, como fiz com o sumo sacerdote de Josué. E eu sou um deles que está sendo usado, minha irmã, meu irmão. Tira a roupa dele, troca a roupa dela. E tem mais, ele troca aqui também a mitra, toca o turbante, é mente nova,
é vontade nova, é altivez. E no turbante do sumo sacerdote estava escrito: obediência ao Senhor, serviço ao Senhor, pertenço ao Senhor. Sabe o que Deus está falando aqui hoje? Só para quem crê que Ele hoje está trocando vestes. E você vai andar, não somente com veste nova por aí, mas o diabo vai ter que olhar e vai ter que ver. E na cabeça dela, na cabeça dele, tem um turbante. E está escrito que é consagrado ao Senhor. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Aleluia! E Ele está aqui nessa noite. Santidade ao Senhor. Ei, Ricardo pecador, Ricardo briguento, Ricardo namorador, como Agostinho, não sou mais eu, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu sou outro, eu sou outra. Ei, mas eu encontrei você dançando lá. Eu encontrei você numa cama de alguém que não era teu, não era tua, mas está escrito: se andarmos na luz. E Salmo 119, verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo, diga todo pecado para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia! Aleluia! Pastor, eu não vou participar da ceia, eu não posso. Eu não estou bem, como é que faz agora? Primeiro, duas coisas. Eu vou dar um tempo aqui. Para aquele que discutiu, se discutiu com alguém, para, pastor, isso é coisa do passado, é do século 20. Eu, o Senhor, não mudo. Aí tu pode ir. É coisa simples, sabe? Uma história de vitória, um caminho aberto, um alvorecer de luz, como quem saiu hoje viu a lua prateada levantando e o sol dourado se pondo no monte. O nome disso, quando nós vemos os dois em ação, é chamado de novo arrebol. Para você e para mim, um novo arrebol, uma nova esperança, nova flecha lançada, flecha afiada, apontada, vai de encontro à vontade de Deus, porque o Senhor está aqui e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Primeiro você vai ter a chance, se quiser, se desculpar entre as pessoas aqui, daqui a pouco vou fazer isso. Segundo, onde é que está escrito que eu posso escolher se tomo ceia ou não? Jesus deu um mandamento. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança. Bebei dele todos. Eu não vi aqui o disciplinado. Mas eu não estou bem. Vai tomar, mas para você lembrar. Eu não estou bem, mas para você lembrar, para nunca mais tomar ceia errado. Por quê? Porque você vai sentir o peso disso. Deixa eu perguntar um negócio para você. Quando eu olho para Romanos capítulo 7, 24, 25, fala, Paulo, irmão, na minha concepção, posso estar errado, é o camarada que mais se pareceu com Jesus. Ele andava como Jesus, ele agia como Jesus, ele falava o evangelho, ele tinha autoridade na palavra. Um homem que, eu disse aqui na quinta-feira, não era casado, mas toda a autoridade de casamento na Bíblia, no capítulo 7, 1 Coríntios, é ele. O homem esteve com Deus.
E chegou uma hora dele ficar, eu não sei, eu tenho uma vontade de... Eu estar com Jesus é bom, estar com os irmãos é bom, estar com Jesus é melhor. Mas, como eu amo Ele, eu sei que para tocar o Senhor, como Ele não precisa de nada, para tocar, fazer presente para Deus, eu tenho que tocar e fazer bem para os irmãos, então se eu ficar, acho que é melhor. Mas eu estou numa dúvida, estou em angústia aqui, o que eu escolho? Eu fico para dar presente para Ele, cuidando dos irmãos, ou eu vou para estar com Ele para vê-lo? Esse Paulo, ele diz, miserável homem que sou. Querido, querida, se eu chamasse alguém de vocês de miserável aqui, ia dar um BO, não ia não? Vou miseravinho. Ia dar uma encrenca terrível, não ia não? Falando de tal um miserável, né? Mas Paulo, irmão, disse, e eu vou copiar ele agora. Miserável homem sou eu. As coisas boas que eu quero fazer eu não consigo, mas as más estão sempre diante de mim. Mas eu só escapo por causa de Jesus. Ele diz ainda, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe por quê? Porque esse corpo aqui de Ricardo, eu não sei se o de vocês, mas esse corpo aqui só lembra do pecado. Só pensa em querer tomar vantagem. Só pensa em querer errar. Esse, meu corpo. Mas sabe o que acontece? Errar, pecar, é um acidente. Mas se pecamos e tivermos comunhão uns com os outros, e confessamos, porque quem não confessa, pecado encoberto, o sangue não cobre. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E não sou nem eu quem diz, é o chefão, que está acima do TSE, tá? Ele diz, dos teus pecados, nem me lembro mais. Então, quem é o homem para me acusar e acusar você? Então exulta, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu não vim para essa ceia só para cantar, pregar, exultar, falar em línguas, não. Eu vim aqui porque o Senhor sabe, Ele precisa me lavar, e o sangue de Jesus está jorrando aqui nessa noite para me livrar e te livrar de todo pecado. Somente aqueles que creem glorificam o nome do Senhor Jesus. Aleluia.